Oi, gente, tudo bem? Vamos finalizar a nossa conversa sobre os niyamas. E então vamos fechar com ênfase no estudo para si e entrega ao Supremo, tendo uma sutileza de perceber que entre eles há também a presença da autodisciplina. Tá? Bem, vocês já perceberam, logicamente, que eu não sou uma mestra ou uma guru, né? Então, os textos até então que a gente vem dialogando, né? Eu não cito nomes que são, às vezes, meio difíceis para vocês entenderem, mas o que está por trás do Yoga Sutra de Patanjali e o Hatha Yoga, né? De uma forma heterodoxa. Ou o que significa essa palavrinha? Significa que eu não sigo à risca um dogma e nem sugiro a vocês seguirem à risca os textos clássicos. Mas sim a gente traz para dialogar, para conversar, para refletir em cima do tapete, né, e fora dele, de uma forma que nos mobilize, nos sensibilize transformações do nosso dia a dia, né, que está cada vez mais desvitalizador, né, justamente porque a gente está dentro de um contexto que exige constantemente de nós, né, porque é um sistema capitalista, né, de uma política neoliberal em voga, certo? Então, a ideia é mobilizações no nível individual e comunitário, né, coletivo. Justamente por quê? Porque no âmbito micropolítico, ou seja, no indivíduo, a gente sabe que a política neoliberal e esse modo do sistema capitalista, ele move o indivíduo a resolver os seus problemas por si só, né? Cada vez mais estimulando ele a uma competição, a uma vida individualista, a bater no peito, né, e mostrar, vangloriar a sua meritocracia, né, e se culpabilizar por seus fracassos, né, e estar constantemente sentindo uma insatisfação com o que conseguiu, o que já adquiriu, o que já conquistou. E isso é extremamente sutil em alguns momentos e em outros momentos é muito visível, tá? De se perceber o quão violento esse poder, né, que paira pelo indivíduo, né, perante a esse sistema e essa política vigente. E no nível, digamos assim, macro político, né, as estruturas estão em crise, estão em ruínas. Logo, a gente percebe que a economia, a política em si, né, a interação com o ambiente, né, está cada vez mais degradada, né, e a interação social piorou. Né, e não fica de lado a crise da democracia, né, e o quanto também reverbera uma fragmentação da saúde, da educação e por aí vai. Né? Então, quando a gente traz para vocês esse diálogo, né, minucioso e ao mesmo tempo desafiador, né, está falando de uma sabedoria de outra cultura, mas que a gente tenta aproximar da nossa realidade, é para trazer o yoga como um subterfúgio, como uma contundente ferramenta, uma contundente caixa, né, de várias estratégias de nos mostrarmos a partir dela resistentes, né, apontando outras formas de se viver, outros modos de vida como possíveis, né, alertando, mesmo que sejamos em poucos, mas de certa forma a gente pelo menos utiliza o yoga da maneira como ele quer, em essência, nos integrar ao todo e não deixarmos cooptar, né, por um sistema em que utiliza às vezes essa ferramenta para ampliar ainda mais, digamos assim, a presença de um individualismo da competição exagerada, excessiva, né? Então, quando a gente traz essas ferramentas do yoga, é justamente para potencializar uma revitalização da vida, né? E então, dessa forma, a gente vai contra, digamos, esse sistema, né? E de uma forma a exaltar que aquilo que é muito sutil no yoga, que pode contribuir, muitas vezes é utilizado por alguns como uma forma de potencializar o neoliberalismo, etc, etc. Tá?
Logicamente que em todos os instantes que a gente mostra essas ruínas, esse contexto, não para ficar exaltando uma negatividade. A gente viu até que a negatividade tem suas potencialidades, sim, para alertar algo que não está bem, né? O que a gente cuida é para não entrar num processo de exaltação de uma positividade tóxica, que também não é por aí, mas o positivo também tem que, em algum momento, aparecer, lógico, né? A felicidade, a alegria, o amor, compaixão, autocompaixão tem esse processo, né? De potencializar o ser. Isso é positivo, isso é muito importante. Então, aqui nós estamos reconhecendo que o yoga pode auxiliar nesse processo de ampliar um espaçamento em que as pessoas possam vivenciar uma felicidade que não está arraigada ou presa a objetos, isso e aquilo, mas de forma alguma a gente quer retroceder num passado, na Idade da Pedra, ou algo do tipo, no sentido de não reconhecer os avanços da tecnologia, da potencialidade de utilizar a internet, todas essas aparelhagens tecnológicas daqui, né, obviamente, mas de ter consciência também que a maneira como elas são postas, né, justamente para aqueles que têm pouco acesso ao mundo digital, às tecnologias de uma forma mais cidadã, mais consciente, né, que é o caso das Filipinas, por exemplo, do Brasil, da Colômbia, que são os que se apontam desde 2021 como os países mais viciados em telas, né? Então, a gente ter um senso, né, uma consciência de que potencializa, nos conecta, mas também, se não for utilizado de uma forma consciente, cidadã, pode nos prejudicar, ou seja, né, apenas cooptar o tempo, a atenção dessas pessoas, né, justamente para ser mais indivíduos cooptados, portanto, vitimados, né, de um sistema que apenas engole, né, essas pessoas como mais um produto, né? Ou melhor, né, a sua atenção, o seu tempo como um produto. Então, gente, para falar de Svadhyaya, estudo para si, né, assim como Ishvara Pranidhana, entrega a experiência de uma força suprema, novamente a gente enfatiza nesse parênteses que eu já iniciei, né, mas trazer novamente aqui o nosso ensaísta Byung-Chul Han. Eu gosto muito dos livros dele, é bastante sintético, mas ao mesmo tempo muito profundo, em que ele traz 4 capítulos extremamente interessante para a gente se colocar aqui, antes de falar sobre espiritualidade, antes de falar sobre estudos para si, né, que parece que fica algo tão distante, mas ao mesmo tempo ele paira, né, em todos os continentes, mas fica ali à margem em muitos instantes, justamente por esse contexto que o Byung-Chul Han nos traz para alertar. E é, de certa forma, até poético, tá? Então, ele traz esses capítulos, o tempo do silêncio, o tempo bom, o tempo da festa e o tempo do outro. E ele também fala do tempo inapropriado. Mas aqui vou focar nesses primeiros aí, justamente porque vocês vão entender que o tempo inapropriado ele vai aparecer, de certa forma, costurando esses outros. Então, para falar sobre o fechar os olhos, nesse primeiro momento do tempo do silêncio, ele diz que nós perdemos a habilidade de concluir algo, ou seja, algo precisa ter um início, um meio e um fim. Isso é uma síntese. Isso é finalizar algo que tenha sentido. E ele dá o exemplo de celebrações, de cerimônias, que têm um ritmo próprio, um compasso muito próprio que furta a qualquer tipo de aceleração, nega qualquer tipo de aceleração, justamente porque ele enfatiza que a aceleração destrói o sentido e também
desmorona o tempo. Então, esse tempo do silêncio, que é costurado pela pausa, pela conclusão, ele tem música, ele tem aroma, ele nos permite dançar com os outros sentidos, né? E justamente nos permite fechar os olhos de uma forma muito natural, muito dentro do ritmo certo. E não por exaustão, não por cansado. Justamente porque tem sentido. Chega a ser muito poético, né? E já o digital, todas as coisas que vieram para o digital, ele vai enfatizar o lado não legal da coisa. Justamente porque abre-se muitas janelas, tem-se muitas informações, portanto é inconcluso. É muito barulhento, segundo ele, né? E justamente por conta disso, nossa percepção se perde. Ela é incapaz de concluir, né? E de, digamos assim, de dar um espaço para se contemplar o que está sendo posto, né? E no caso que eu disse a priori sobre o compasso do sono, o compasso da cerimônia, o compasso da festa, né? Então, há aí a presença de muito estímulo, de hiperestímulo, para se ficar com os olhos abertos, vigilante, né? Constantemente postando. Tem que ser visível a todo instante, não há uma pausa, né? Então, quando ele adentra ao tempo bom, ele enfatiza sobre sermos inconcluso. Vivemos entre adições e mais adições de informação, tornamos-nos operadores de uma máquina de informação em que se quebrou as barragens temporais, aquelas que direcionam o sentido. Estamos dentro de um vazio que se dispersa e que não dá e não permite um ritmo compassado, porque não tem parada nesse processo. E o que ele diz e enfatiza é que há um tempo da insônia, ou o tempo do desempenho exaurido. Portanto, aquele que fecha os olhos, ele simplesmente fecha porque ele está cansado, sobre um efeito de uma exaustão. Não é porque ele consegue concluir algo. Justamente isso leva a um fechar dos olhos inapropriado, né? E quando ele fala do tempo de festa, ele diz e começa dizendo sobre que tudo hoje envelhece muito rápido, perde-se o interesse muito rápido, portanto, não nos damos atenção, porque já passou o tempo, né? E por conta disso, a gente vive dentro de um período do dissipar de diversas informações e não conseguimos concluir nada, né? Estamos dentro de uma massa de informações. E diante disso a gente não pausa, né? A gente não cria não permite que haja um silêncio. Há um barulho de muitas informações e da não parada, né? E quando ele fala sobre isso, ele também enfatiza aquele estiramento, aquele aquecimento excessivo que a gente sabe, e conversamos um pouco sobre o síndrome de burnout, né? Justamente porque o ser já foi corrompido, ele teve rupturas internas, físicas, emocionais, espirituais também, né? Está tão desvencilhado, né, do que o que está à sua volta, o que está acontecendo dentro dele mesmo, né? E nesse tempo de festa, portanto, ele fica perdido. O tempo de festa não é relaxar, não é o happy hour após o final do trabalho, após um dia desgastante. Quando ele fala desse tempo de festa, diante de todo esse envelhecimento rápido, ele está falando que nós perdemos a habilidade de celebrar o que é sagrado, o que é a vida, né? E justamente porque não paramos. E quando paramos, é para nos restaurar, para trabalhar novamente, né? Não é para uma conclusão, para uma pausa, ou para anunciar algo que não seja o desempenho,
né? Ficamos até com medo diante da nossa pausa, né? Porque nós não estamos produzindo, né? Então, ele enfatiza que não é sobre desacelerar e sobre lentificar algo, né? Mas é sobre gerar, compor um novo tempo. Um tempo que tem aroma, que nos permite saborear, contemplar, né? E aí, por fim, ele fecha com o tempo do outro. O tempo do outro permite um retorno ao si. É um tempo do amor. O amor é um sinal de conclusão, um sinal de que nós nos permitimos transformar em interação com o outro. Portanto, nós não nos apropriamos de partes do outro, nós coadunamos com o outro e nos transformamos, né? E quando a gente não permite isso, não é essa metamorfose do amor com o outro, né? Portanto, nós nos limitamos apenas a apropriar algo do outro, nesse tempo que não há a possibilidade do abraço. O tempo do outro é o tempo que nos permite estar em comunidade. É um tempo que esse tempo ele permite conclusão, né? Estar com o outro, com gestos, e não, às vezes nem muitas vezes com palavra, mas com atitudes, ou permitir o diálogo. E quando se permite o diálogo, não há imposição sobre o outro, né? Então o outro se realça, o outro não desaparece, né? Esse tempo do outro, ele não é acelerado. Esse tempo do outro é de comunidade, é de sanga, né? Os budistas falam sanga, uma interação em coletivo, né? O tempo do outro é dádiva. O tempo do eu é individualismo, é acelerado. Justamente aí que o neoliberalismo desfaz o tempo do outro. Justamente naquele momento em que ele coloca esse outro ou o considera como ineficiente. Tudo o que ele faz é insuficiente. Esse tempo do eu é isolado, exalta o individualismo. O tempo do outro, como eu disse, é coletivo, né? Apenas o tempo do outro, segundo Byung-Chul Han, liberta o eu narcisista da exaustão. E há, portanto, um cultivo do encerrar. Um encerrar que não é inapropriado, inoportuno. Se encerra no momento que é para ser encerrado. E o tempo do eu, infelizmente, coaduna com o tempo inapropriado, e muitas vezes com catástrofes, com doenças, seus sofrimentos mentais, emocionais, físicos, psíquicos, né? Isso não está coadunando com o todo. Como que vai haver, então, gente, um espaço para se falar sobre espiritualidade? Sobre integração, sobre conexão, não preciso nem falar a palavra espiritual, né? Tá aí a importância de trazer esse livro bem recente, né, que a minha orientadora e a professora Tatiane Lebre Dias trazem, né, em trocas, né, em capítulos bem fortes aí sobre pesquisas qualitativas, quantis, dados, informações, reflexões importantíssimas sobre o sofrimento emocional, né? A relevância do diálogo nesse contexto universitário, né? E aí eu trouxe, apenas vou citar, em outro momento eu ressaltarei melhor, né? Mas a presença do sofrimento entre os estudantes universitários, né? Quanto ao uso e abuso do álcool como preditor de saúde em universitários, né? E é uma revisão de integrativa. O estudo em si, ele enfoca e mostra, né, a vulnerabilidade dessa população, seja dos universitários, que tem esse momento extremamente relevante, né, para a sua vida, nesse contexto, né,
transformar esse processo seu, único, profissional, de troca, de crescimento pessoal também, mas que há nesse processo muito sofrimento, né? Distanciamento da família, hoje existe essa questão do pós-Covid, então, com certeza, muitas coisas ficaram mais relevantes, que precisam ser estudadas aí, mas nesse momento dessa pesquisa, o distanciamento dos amigos, dos familiares, do contexto de vivência para um ambiente e interação com outras pessoas, várias exigências, levam a essa população, os universitários, a uma transferência afetiva para estar com outros, né? E esse estudo, então, ele vai concluir trazendo a falta de medidas preventivas estratégicas públicas, de políticas públicas para redução de danos, né? E enfatiza o quanto a dependência ao álcool leva a consumir outras drogas. E aí, rapidamente, eu cito aqui esses 2 parágrafos, que está dizendo assim: estima-se que 24% da população com mais de 18 anos no Brasil consuma bebidas alcoólicas pelo menos uma vez por semana. O álcool é a substância psicoativa mais consumida mundialmente, usada por aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo, responsável por 3,8% das mortes e 4,6% das doenças mundiais e agente de mais de 60 tipos de doenças. Os efeitos de mortalidade de tal substância têm ido além dos prejuízos à saúde de quem bebe, né, provocando danos para toda a população, por exemplo, com atos de violência, agressões físicas e verbais, violência sexual, homicídios, acidentes de trânsito, afogamento e quedas. O uso pesado do episódio de álcool, que eles chamam de, em inglês, a expressão é binge drink, né? É caracterizado pelo consumo de 5 doses ou mais de álcool por homens e 4 ou mais doses por mulheres em um intervalo de 2 horas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em pesquisa recente, realizada pelo Ministério da Saúde, verificou-se prevalência desse binge drink em 25,8% dos indivíduos com faixa etária de 18 a 24 anos. Fato expressivamente preocupante quando comparado à prevalência nacional com grupamentos de todas as idades. É uma faixa etária que coincide com os estudantes universitários, né? Então, gente, quando a gente traz esse processo, é preciso a gente refletir tudo que a gente for falando do contexto, né? De sofrimento, né? Então, o que a gente está trazendo sempre é que o nosso blá aqui, a nossa fala, o nosso diálogo, as nossas trocas são sempre experienciais e, portanto, nos levam a refletir, a reflexões, né? Então, imaginando esse público, né, e pensando nas multi-ferramentas do yoga, a gente pensa a necessidade aí de se estudar mais minuciosamente a forma de estar interagindo e trazendo essas práticas que são integradoras de mente, corpo e espírito, sutis, né? E de uma forma que contribua para a redução de danos, né? E não apenas de uma forma moralista, né? Isso é necessário a gente refletir a maneira de abordar e inserir práticas como yoga para populações que precisam estar mais conectadas consigo própria, a se pensar, a refletir. Então, esses estudos são importantíssimos, né? Quando a gente fala de números, salta os olhos, né? Que é algo urgente de se refletir, se pensar, né? E que não é de uma cultura para se aceitável, né? Que o jovem sofra e tem que beber e faz parte de uma cultura universitária, ao invés de se pensar novas estratégias para que isso seja revisitado, né? O beber seja algo sociável, algo que as pessoas tenham consciência dos seus limites e que isso não está sendo um looping para um vício, para novos vícios, para escapes, né? Os chamados copings negativos. O
ok? Então, por isso, é bastante necessário essas reflexões antes de falar de qualquer coisa mais sutil, né? Porque às vezes parece ser bem distante, né? Fica muito distante eu pegar e falar sobre é preciso cultivar a espiritualidade, isso e aquilo. Não, a gente precisa amarrar, a gente precisa sentir no corpo, a gente precisa conhecer as populações, né, que estão em sofrimento. Então, o que a gente está preocupado aqui, né, em conversar sobre esse contexto trazido pelo Byung-Chul Han e por essas informações em pesquisa trazidas por nossos professores que estudam as temáticas conosco, né, é pensar numa revolução temporal aí, a revitalização da vida, né? E quando a gente está falando de yamas, e agora mais profundamente de yamas, né, é de uma forma reflexiva e experiencial justamente para nos induzir aí, né, a inserção de um programa iógico experiencial, né, experimental, de uma forma mais acessível, não no plano das ideias, distante, né, mas mais palpável, mais corpóreo, certo? E, inclusive a partir dos niyamas e niyamas, né? E para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esses dois últimos, né, que eu estou deixando demorar um pouquinho, mas é necessário esse preenchimento inicial de lacunas aí, é necessário a gente trazer aqui poema também, né? Uma pitadinha aí de Clarice, de uma forma tão tátil, né? A espiritualidade que ela nos traz. Um dia uma folha me bateu nos cílios, achei Deus de uma grande delicadeza. Bateu nos cílios, Deus, né? E aí, para vocês terem em mente a forma que você se interage com essa entidade superior, né? Dentro, superior, mas dentro, transformadora, fora, personificada em homem, personificada em natureza, etc, etc, etc. Em deusas, né? Respeitar a todas as interações com essa força superior, né? Extremamente misteriosa, mas muito presente, muito mobilizadora, de algo que não precisa ser dito, muitas vezes, mas sentido, experienciado. Então, quando a gente fala sobre Svadhyaya, sobre o estudo de si, né, é um estudo próprio, não é um estudo de mim, da Vanessa ou de você, é para si, né, para um exercício de humildade, não é para fins intelectuais. Tratando-se de uma atividade luminosa, ele nos leva a uma experienciação mais satívica. Praticamente, ao estar em interação com os textos de uma forma mobilizadora, envolvente, isso nos harmoniza tal como se estivéssemos num processo de meditação. Portanto, ao cultivar Svadhyaya, a gente está em direção a uma luz, tá? E quanto mais se lê, mais se desmistifica, não se simplifica os textos tradicionais, as nossas interações são mais modestas, então as trocas entre nós já é um processo de Svadhyaya, tá? E que quanto mais se estuda, segundo, né, os estudiosos sobre o assunto, mais se incorpora. Isso altera o nosso comportamento, a nossa fala, as nossas atitudes, nossa forma de pensar. E quanto mais isso vai sendo incorporado, portanto, fica muito mais verdadeiro, muito mais autêntico. E não necessariamente se precisará mais de livros, de outras fontes externas, porque já estará em interação consigo, né? O que já existe lá dentro fica mais evidente, mais emergente. Então, Svadhyaya requer, segundo Time, que é um indiano, né, um estudioso, ter uma autodisciplina de estar sempre interessado em estudar, de aprender um pouco mais sobre, e não de uma forma apenas no nível intelectual para argumentar que sabe sobre a temática. Tá? Não é sobre isso, mas para ter um conhecimento, uma ampliação da compreensão dos sistemas, dos possíveis sistemas e métodos iógicos, tá? E justamente manter-se num ritmo de estar apropriando disso, de incorporar isso, né? E lógico que meditar e fazer reflexões da vida a partir do yoga e sobre yoga expande
essa amplitude, essa abertura interna, tal como uma flor se abre, né? Há uma conexão muito autêntica com esse texto, que é algo que passa a ser mais intuitivo, não é um conhecimento do nível intelectual, né? Por isso, esse estudo para si. O que se percebe muito, e a gente vai falar depois isso muito depois com meditações, né? Os aprofundamentos das meditações, é que as reflexões, a meditação mais aprofundada, ela revitaliza a vida, produz insights. Lógico que isso vai se maturando de uma forma que a gente também não cria expectativa, tá? É romper justamente com a individualidade da mente, os julgamentos, com excesso de tentativas de argumentações, né? A transposição de amistade, do ego, da egoidade. Tá? É um processo de estar com essa emanação dos textos por si de uma forma muito espontânea. Tá? Então, se extrai de uma forma muito sincera, muito espontânea dos textos, né? Sem estar necessariamente precisando de um livro na mão, como eu estou precisando agora aqui. O professor Martins diz, né? Não, pelo estudo próprio surge a fusão, essa conexão com o todo, né? Estudos sem fins intelectuais e não é mecânico, né? Há uma reverberação de mantras também, sons sagrados, né? Não é uma compreensão intelectual, mas deixar-se absorver pela sabedoria dos antigos, uma consideração meditativa das verdades reveladas por sábios que cruzaram as remotas regiões da mente, que não podem, digamos assim, não se limitam, né, a esse processo mental, né, e que apenas o coração é capaz de receber e deixar transformar as recitações dos textos sagrados, digamos assim. Então, perceba, o que a gente está apresentando para vocês é bastante modesto, é bastante simples, muito inicial, tá? Isso é bastante profundo. E quando a gente fala de Ishvara Pranidhana, essa entrega, a experiência de uma força suprema, né, a gente cultivar, é um convite a aprofundar, dar um passo à frente aos processos meditativos, né, que iniciam com a base de recolhimento dos sentidos, depois um processo de concentração, um processo meditativo mais prolongado e vai se aprofundando. Então, isso é uma maturidade para se sentar e esse processo meditativo vir progressivamente acontecendo. O que é importante ressaltar é que em Ishvara Pranidhana, né, a mente, as questões emocionais, tudo já ficou para trás. Né? Está para além de um esforço de manter-se em concentração, em processo meditativo. Né? E aí, é o que a gente diz que está em um processo de diluição do eu. Né? Há uma estabilidade mental, nada mais nos incomoda ao redor nesse processo. As questões de sofrimentos, as misérias, tá? Então, aqui a gente sempre tem esse cuidado para dizer que não é uma bolha esse momento, né? Mas é um experienciar de integração com o todo, de uma forma muito sutil. E segundo o professor Burgal, né, é a materialização suprema do amor e da compaixão, ou seja, fica tateável a presença disso no estado de amor, de compaixão. Uma entrega a ele, como ele diz aqui, né, essa entidade suprema, é uma forma praticamente de oração. A consciência egóica do homem pode ser facilmente removida por meio de Ishvara Pranidhana. E o professor Martins diz que trata-se da meditação ou de uma oferenda. Né? As ações, os pensamentos voltam-se para a realidade suprema. Há um cultivo de Deus a partir dos sons sonoros do Om. Tá? Não é só esse Om que a gente faz 3 vezes apenas. Né? É um contínuo, um momento para isso que perdura por um tempo. Né? Contribuição para preparar, isso vai contribuir para preparar, para purificar espiritualmente. Né? E potencializar as vivências em Samadhi, que é um estado meditativo muito profundo, que é o júbilo, a bem-aventurança, né? Uma felicidade
sem um objeto em específico, né? Se cultiva um êxtase espiritual aí, uma felicidade sem objeto. Não necessariamente se visualiza Deus, mas se sente, tá? Se sente. Né? E quando a gente olha para os textos de Hatha Yoga, é muito importante lembrar que, diferente do que traz os textos do Yoga Sutra de Patanjali, aqui, quando as versões recentes trazem a presença de disciplina, a entrega a Deus, o autoestudo, modéstia, humildade, respeito, autoanálise do ouvido, as palavras sábias, realização de mantra, fazer alguns sacrifícios, há a presença de alguém que o conduz, que o observa, que é um mestre, tá? Que é um guru. É ele que vai sentindo esse praticante, né? Para que ele avance no seu processo de uma forma adequada e que haja sempre uma determinação, uma força presente, né? Então, há sempre um entusiasmo, né? Que é mantido por esse mestre. Então, para que algo vá além, para que isso seja cultivado de uma forma espiritual, é necessário a presença desse mestre, de um mestre sensível, tá? Que não é a nossa realidade na maioria das vezes. Então, ao menos ter um professor responsável que troque com você, tá? Isso é necessário para que justamente yamas e niyamas transforme, mude, altere as atitudes de comportamento e fala. Tá? Para que todas as nossas escolhas comecem a ser mais espontânea, né? E saiba lidar com os momentos com os encontros que nos despotencializam e cultivar os que nos potencializam. Diálogos que são potencializadores, interações com uma comunidade potencializadora, as escolhas dos alimentos que nos potencializem, claro, quando é possível, né? A ter consciência e a possibilidade de escolha desses alimentos, né? Não sejamos muito, digamos assim, ingênuos, né? Porque a gente sabe que cada realidade tem os seus desafios econômicos, né? Então, gente, quando a gente traz essa introspecção do tapete, jamais a gente vai estar numa bolha, né? Jamais haverá a sensação de isolamento, de solidão, e sim um preenchimento, a ausência total de lacunas, tá? Então, quando a gente está nesse processo, segundo, né, os textos do Hatha Yoga, a gente está praticando com entusiasmo, coragem, perseverança, a presença de um mestre, de um professor bastante responsável, nós vamos nos potencializando para que e vai acontecendo, e isso, logicamente, cuidado aí com as expectativas, mas é um processo espontâneo, gradual, e no seu tempo, né, de uma integração de si com o todo. Nada de aceleração desse processo, gente, senão isso leva à frustração, à desistência, tá? E essas experimentações, a partir das ferramentas iógicas, elas podem vir por meio das posturas, à medida em que você vai tendo desenvoltura, vai percebendo que as posturas de base, as mais simples, são as essenciais, ou seja, que te permite sentar e meditar, estar numa situação de estabilidade, calmaria, um mínimo de esforço, e isso a gente vai falar um pouco mais sobre asanas depois. A mesma forma, as práticas de kriyas, bandhas, mudras, práticas de pranayama, a pausa não violenta, que nos permite experienciar fluxos respiratórios, pranayama, dhyana, que é a meditação, dharana, que é a concentração, e samadhi, que é a integração, diluição no todo. Quando a gente está nesse processo, a gente está cultivando e transpondo praticamente a presença das qualidades da natureza, da qualidade mental. Portanto, a gente está diluindo até sáttva já, tá? Ou seja, a gente já superou várias situações, ainda que por alguns instantes, a nível cognitivo, mental, comportamental, tá? Relacional, emocional, isso já está nesse processo, é para estar superado, tá? Portanto, não somos uma bolha. E aqui, nesse mês de setembro, a gente ressalta aí, né, o cuidado de si, o cuidado do outro, esse estar com o outro, né, amoroso,
em um mês que a gente reflete e que tem que propagar para o ano inteiro, continuamente, né? O cultivo da vida, né? Ninguém está sozinho, todos podemos estar em rede, ajudando uns aos outros, atentos aos colegas em sofrimentos familiares e conosco próprio, enquanto não estamos dando conta de nós mesmos, né? Então, a gente está sempre num contínuo de transformação em vida, por meio desses corpos internos, tá? O que a gente está aqui cultivando é a camada mais profunda. Lembra que eu disse que nós temos uma camada do alimento, né? Nós temos a camada física do alimento, mas também temos a camada de sensações, de energia, né? Que é vinculada ao fluxo respiratório, que tanto a gente experiencia, que está mais acessível e ainda que seja desafiador. Nós temos um corpo, né, que é da calmaria, aí, né, que é a mente estável, emocionalmente estável. Nós temos um corpo integrado aí de contemplação da sabedoria. Nós temos um corpo já diluído no todo. Eu sou uno, eu sou o todo, né? A cultivo da felicidade sem a presença de um objeto externo. É o êxtase espiritual. Então, nós estamos no júbilo de experienciação de harmonia, tá? De sattva. E aqui, rapidamente, vou ler a meditação sobre o todo, por Thales Nunes. Meditação sobre a entrega ao todo. A vida é uma teia entremeada, inteligente e consciente. Deus não está distante, sentado em algum lugar. Deus reside onde está a vida, onde a deusa expressa sua esplêndida dança. A deusa é a simplicidade complexa de uma flor, o canto singelo e sincero de um pássaro, é o brilho de encantamento no olhar, um sorriso sincero, uma lágrima de saudade, um abraço apertado. Não preciso buscar Deus em outro lugar que não seja em meu coração, pois o meu coração tem o tamanho da vida. Cada oração, cada canto evocado pelos sábios visionários é um convite para o despertar de uma lembrança adormecida. A deusa é o caminho, cada passo, a deusa é aquela que caminha. Não me distraio, oro para lembrar. Não me distraio, canto para celebrar. Não me distraio, canto para que todos possam reconhecer. Deus não é uma forma apenas. A deusa é a natureza que floresce em todo o seu encantamento, multiplicidade, fluxo e beleza. Deus não é uma forma apenas, é a dança sincrônica de todas as vidas entrelaçadas. Deus não é uma forma apenas, é o caminho que abro com os meus passos, é o destino que guia silenciosamente meu caminhar, é a liberdade em meus pensamentos, minhas palavras e minhas orações. Deus não é uma forma apenas, é um sopro silencioso pedindo para ser descoberto para além das formas, para além dos conceitos, para além das distâncias, no altar perene do meu coração. Muito necessário. Gratidão, professor Thales. Então, Niyama é sobre yoga, com yoga, é transformação. Por isso, deixe os acontecimentos, os encontros, as experiências se manifestarem, se achegarem, se aconchegarem em você, na prática e na vida. Para além da fala, perceba, sinta, demonstre, sorria, abrace, cheire, aprecie, escute, ouça sutilmente a si e ao outro. E aqui fica a sugestão de um filme, I Am, Eu Sou, com o Tom Chadwick, que é um diretor muito famoso, fez vários filmes, e que nesse mês de setembro é importante que ele trate em algum momento sobre o sofrimento que leva a casos de suicídio,
tá, nos Estados Unidos, e sobre a sua vida ter transformado a partir de um acidente que ele tem. E ele começa a questionar. Ele tinha tudo, rico. E ele começou a perceber que nem tudo é dinheiro, nem tudo são mansões. Assista, tem muita ciência, tem muitas afetações, tem uma fome por mudanças, tem conscientização, tem coração, tem colaboração, tem conexão profunda nesse filme, tem comunidades, tem compaixão, tem gratidão, tem muito amor, tem intuição, tem muita ciência e a noção de que não estamos separados. Então, é isso aí. Namastê, bastante profundo nesse mês necessário, né? Um mundo sem suicídio, um mundo que precisamos cada vez mais nos perceber que não estamos separados um dos outros. É isso aí.